Uma dúvida um pouco séria pra perguntar pra vocês, mano. O que vocês vieram fazer aqui? Não é? Obrigado pela honestidade, não era pra você falar. Mas não, de verdade, o que vocês vieram? Porque, mano, o lugar, mano, aqui você pode fumar maconha, é liberada a prostituição, vocês precisam de mim pra se divertir? Vão embora! Vão, crianças! E o brasileiro é nóia, né, mano? Vamos dizer a verdade, né? Você sabe que eu ouvia falar da Holanda só por causa disso. Ninguém fala, tipo, mano, que as mulheres são bonitas, que é interessante a cultura, os moinhos. Ninguém fala do moinho, velho. A única coisa que roda que eles falam é o beck, né? Não é verdade? Todo mundo só fala disso. Eu perguntei para um amigo meu que veio pra cá antes, eu falei, e aí, como é que é a Holanda? Ele falou, mano, você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar. Lá a maconha é legalizada. Eu falei, sério, velho? Ele falou, sério. Eu falei, mas e aí, como é que são os holandeses? Ele falou, velho, muito louco, velho. Os caras são muito loucos. Eu falei, sério? Ele falou, sério, muito louco os caras são. Eu falei, mas louco como? Ele falou, louco, velho, louco. Uma criança riu dessa piada. Eu tô muito assustado com essa família. Criança esclarecida. A mulher ficou brava comigo. Eu tava andando lá, ela falou, nunca vi, você tão interessado nas vitrines de loja. São Paulo, você não vai no shopping comigo. Eu falei, mano, eu vou, fica tranquilo, é que eu gostei agora, mano. Tô até querendo experimentar uma mina ali pra ver se serve. Dá vontade de levar pra casa de souvenir, mano. Trouxe uma puta na mala, tá aqui. Era anã pra caber. A alfândega não pegar. Os holandeses são muito espertos, cara, muito inteligentes, porque se fosse só a prostituição legalizada, ia virar uma zona. Mas o que eles fizeram? Legalizaram a maconha também, que é pro cara pensar duas vezes. Aí a galera fala, mano, vou pegar uma mulher de programa. Não, eu vou dormir. Vou jogar FIFA. Eu cheguei no coffee shop e o cara perguntou, e aí, você vai querer seda? Eu falei, mano, olha o frio que tá, velho. Vou enrolar minha maconha com lã. Primeiro esporro que eu tomei na Holanda, eu fui naquela red light, sabe? Porra, fui, levei minha esposa, levei. Aí cheguei lá, mano, turista, cheguei, tô documentando a viagem, cheguei com a minha câmera, né, gravando, pô, putinha. No camera! Falei, what? Falou, no camera. Eu falei, por que não pode filmar? Ela falou, não, porque eu não quero aparecer. Eu falei, então sai da janela, pelada. O que você tá fazendo aí? No camera. Você sabe que imagina, cara, não vou mentir pra vocês, eu era um ignorante, ainda sou, né, a respeito da Irlanda. Imagina, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pra cá, eu falei, mano, eu vou pro lugar que eu vou ver, pô, gnomo e leprechal. Eu falei, mano, não tem isso aqui, tem na Holanda, eu vi. Mano. Ô, velho. O bagulho lá tava tão louco que os malucos estavam andando assim. Falei, caralho, os caras falam, não, é o vento, velho. Tô sabendo que é o vento ali. Aqui o que eu fiquei impressionado é que é muito pub, né? O lugar, poxa, o meu hotel tem um pub foda, assim, já seria o pub mais foda da minha cidade. Todo mundo bebe muito, né, mano? Eu vim pra cá, fui chamar um táxi, eu estendi a mão, chegou uma breja na minha mão. Eu falei, what's going on? E o cara, beer, you want a beer? Eu falei, no, man, táxi. Mas é a cultura, né? Acho que é por causa do frio, sei lá, mas a galera bebe muito. A gente foi almoçar, isso é real. Eu pedi um café, né, pra mulher, né? Eu falei, coffee, please. A mulher falou, Italian. Eu falei, no, Brazilian. Ela falou, no, man, the coffee, Italian. Aí eu falei, no, I'm not in Italy. I want an Irish coffee. Mano, juro. A mulher me deu um café com 2 doses de uísque. Falei, mano, no meu país eu tomo café pra trabalhar, não pra comer puta, tá ligado? Você tomar 2 doses de café, mano. Com uísque. Mas mano, é um lugar festeiro aqui, né, mano? Pô, você é brasileiro, nem é seu aniversário, você já tomou ovada. Que da hora.
legal. Hoje em dia as coisas estão meio mudadas, né, mano? Eu não sei, cara. Eu sou da época que o Brasil era perigoso, né? Eu cheguei aqui, os caras começaram a me apavorar pra cacete. Falaram, mano, você chegou na Irlanda, ó, toma cuidado com o assalto. Eu falei, velho, você não tá me confundindo com um cara de Mônaco que você vai... Minha mulher mora em Interlagos, velho. O pai dela me assalta. Você acha que eu tô com medo da Irlanda, velho? Pelo amor de Deus. O cara falou, não, lá tem os knockers. É knocker que fala? Parece uma bolacha essa merda. Né? Creme knockers. Aí eu falei, knockers. O cara falou, mas você não pode falar isso aí. Eu falei, não, a gente chama de naná. Falei, deixa eles descobrirem pra você ver. Quem não pode falar o quê? Naná é mais falta de respeito, né? É coisa de brasileiro dar apelido pra ladrão, né, mano? Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. É coisa de brasileiro, a gente dá apelido pra ladrão. Mas aí eu perguntei, eu falei, mano, como é que eu faço então? Esses caras vão me roubar? Como é que eles são, né? Pra eu ficar esperto. Aí os caras falaram, não, ele tem mais ou menos de 13 a 15 anos. Aí eu falei, pô, tô começando a me cagar já. Falei, que mais? Aí o cara falou, não, os caras usam tênis Nike e blusa da Adidas. Eu falei, mano, não são eles que tem que tomar cuidado com nós? Isso aí, mano, é um prato cheio pra gente ganhar uma grana. Que maluquice. Agora eu tenho um amigo que ele morou aqui, né? Eu falei, mano, o que você aprendeu que você morou na Irlanda? Ele falou, aprendi a beber, velho. Falei, não, mano, de língua. Ele falou, aprendi a falar que nem baiano. Falei, mano, que tem tanto brasileiro aqui que eles querem mudar o símbolo de uma harpa pra um cavaquinho na cidade. Tem muito, né, mano? Falaram que tem um brasileiro aqui, vários brasileiros que trabalham de... Eu ver se eu tô falando sério. É o rickshaw. É isso mesmo, mano? Os caras, como é que fala? Pega a bike e puxam as carroças. É isso? O brasileiro é foda, rouba até o emprego do cavalo aqui. Que absurdo. A diferença é que o cavalo não vende droga. Mais tarde eu vou pegar um cavalo desse. O Brasil é um país, é muito inventivo, né, cara, o nosso país. Eu ouvi até falar que, mano, teve uma galera aqui numa casa que, tipo, tinha, mano, 4 quartos e 40 pessoas, o bagulho. Chamava Jambalaya, é isso mesmo? O bagulho tava tão feio que os caras da cadeia de Bangu 1 falavam, mano, direitos humanos ali, velho. Os caras tão sofrendo. Que treta, né, mano? Sabe que é muito legal viajar, cara? Pô, conhecer esse lugar. Eu nunca imaginei mesmo na minha vida vir pra cá. É um privilégio e eu agradeço de coração vocês de lotarem o pico aqui pra me assistir. Pô, de verdade, eu fiquei emocionado mesmo. E muito feliz mesmo. Apesar de vir com a minha esposa, eu tô feliz de estar aqui mesmo. A única coisa que me deixa um pouco incompleto é porque é muito frio, né, mano? E eu não trouxe a minha filha. Ela ficou lá. Minha filha chama Beatriz. Aí hoje eu falei com ela no telefone, eu liguei e falei, alô, Bia? O cara falou, Bia, you wanna... Estou extremamente feliz de estar aqui no Japão. Antes de começar o show, eu queria falar, eu aprendi a gostar da cultura de vocês há um tempo, já há muito tempo, assim, quando eu era pequeno eu fiz karatê, judô, swing, várias coisas que vocês fazem aí que eu tô ligado. Sei que vocês fazem, vocês não me enganam, essa carinha. Ah? Vamos falar. Não, eu aprendi a gostar de umas coisas, porque no começo o brasileiro não gosta, né, cara? Tipo, rodízio japonês. Eu fui no rodízio japonês, primeira vez fiquei puto, porque no Brasil é caro. Paga 100 pau no rodízio e o cara te serve de entrada um pepino. Falei, vai pro inferno, mano. Cadê o pão de queijo, caralho? Parece que é uma culinária baseada em castigo, não parece? Um dia um moleque meio mimado falou pra mãe, mãe, esse salmão tá uma merda. A mãe falou, vai comer cru.
Ele falou, continua uma merda, come com um pauzinho. Ainda tá uma merda, bota raiz forte aí. Fui no banheiro, né, mano, todo mundo apertado. Sentei a privada quentinha. Falei, caralho, eu não queria sair, mano. Falei, que animal, né, mano, o bagulho aquece, assim. Eu fiquei, Eu fiquei curioso pra fazer xixi, porque eu falei, você vai cagar e gostoso assim, né? Imagina que deve ter um robô que faz um boquete. Isso é sensacional, mano. Eu cheguei aqui com a minha mulher, fui pro Havaí com ela e tal, e lá falava inglês e tal, consegui, né? Eu cheguei em Tóquio confiante, falei, vamos pegar o metrô, mano. Juro, pegamos o metrô, achando que todo japonês falava inglês. É mais fácil você achar um que fala russo. Eu juro, eu perguntava pros caras, falava, hi, excuse me, do you know what station? Aí o cara... Vai cagar, mano? Você tá querendo cagar? Cagar. Aí demorava 2 horas, voltava. Juro, depois de 30 minutos eu falava, não. Caralho, dá pra ser mais rápido. No Brasil tem uma parada que todo mundo faz uma tatuagem de letra japonesa, já reparou? Você vai no Brasil, todo mundo tem uma. Porque a letra japonesa é foda, ela não é tipo só uma letra que nem no Brasil, ela é um símbolo também. No Brasil o A é o A e foda-se. No Japão é um símbolo. Eu tenho um amigo meu que ele tatuou uma letra japonesa no braço, eu não sei que letra que é, parece uma cerca, mano. Eu falei, o que significa isso aí, André? Ele falou, não, isso aqui significa amor a meu pai e minha mãe, respeitando sempre os bombeiros e a polícia militar. Falei, mano, estão mentindo pra você, hein? É porque eu adoro o Japão, tô adorando aqui, eu respeito muito a cultura japonesa, mas eu não entendo por que o brasileiro paga tanto pau pra japonês. Eu duvido que eu ia chegar aqui no Japão e ver um japonês com uma tatuagem Severino. Significa trabalho. Severino rala mesmo, né, mano? Eu nunca pensei, mano, que eu fosse fazer um show aqui, acho que nem vocês, mano, que legal. Eu tô muito animado aqui. A cerveja tem 7% de álcool. Eu tomei uma e já tô doidão. E aí quando eu soube que eu vinha pra cá, eu falei, porra, amor, vamos conhecer o Canadá todo. Ela falou, quanto dia a gente vai ficar? Eu falei, 12. Vamos conhecer tudo. Eu abri o mapa, eu falei, caralho, vamos na CN Towers. É um bagulho gigantesco, assim, né? Se fosse comparado Toronto a uma pessoa, eu acho que seria tipo o Kid Bengala deitado. Eu subi na torre só hoje, velho. Só hoje eu fui lá em cima. Eu fui lá com a minha esposa e tal, né, mano? A gente ficou lá vendo, tentando, né, pisar naquele vidro, dar uma aflição da porra, né, mano? Minha esposa, você tá vendo aí embaixo o que que tem? Eu falei, eu tô vendo, tem um indiano deitado aqui, cara. Acabei de dar um soco numa criança indiana sem querer. Aí você vê a plaquinha escrito, não, aqui cabe 15 baleias. 35 alces, 41 ursos, 380 lobos. Fala, mano, que hora que eles testaram, bicho? Que momento? 15 baleias pegaram aquele elevador, né? Aí falaram pra mim, pô, aqui tem um restaurante que gira, que você até ficar tonto. Eu falei, eu conheço, Habib's. Com vontade de vomitar, eu sei. Eu já fui bastante. E, mano, e a gente foi no show do Green Day, eu fiquei impressionado com o que acontece ali. Porque primeiro que é um absurdo. Eu deixei a minha esposa na frente do palco. Eu falei, eu vou comprar uma cerveja. Eu saí, voltei e ela não tava grávida. Falei, caralho, que povo educado, mano. Falaram pra mim, e aí, Rabi, você vai fazer show só em Toronto, em Quebec? Eu falei, quero, porra. A comida de vocês aqui, puta que pariu, que bagulho pesado, mano.
Meu Deus do céu. Eu tô cagando que nem uma velha. Eu tô passando mal, velho. Não consigo parar de cagar. É uma comida terrível. E a gente tá no puta do hotel legal, tem uma vista bonita. Eu falei, ei, amor, tá gostando do quarto? Ela falou, não, a vista é de Toronto, mas o cheiro é da Marginal. Eu fui naquele aquário maravilhoso, né, o Ripley. Mano, eu vi aqueles animais que mordem você, acabam com a sua vida. As crianças, né, mano? Porra, puta coisa ridícula. Os tubarão nadando quietinho, mano. As crianças dando bicuda no aquário. Sai daí, filha da puta. Eu falava, caralho, imagina um tubarão vendo aquilo. Falando, meu, que gente agressiva. Falaram, meu, você vai pra Quebec, lá os caras só falam francês. Você que tem que se adaptar porque você é de fora. Tenho vontade de falar, mano, desculpa avisar, mas eles também estão meio de fora da França. Eu não sei se eles estão sabendo disso. Falaram pra mim pra eu conhecer as cataratas. Eu tô um pouco na dúvida se eu devo ir, porque eu já fui pra Foz do Iguaçu, né? Mas eu acho que eu devo ir, né? Não é a mesma coisa, né? Por mais que lá seja maior a catarata, aqui você tá entre Nova York e Toronto, porra. Lá você tá entre o Paraguai e a Argentina. Não adianta você ter uma imagem legal se em volta só tem filha da puta. Desculpa se tem alguém da Argentina, mas eu tô descrevendo você. Muita gente me falou, porra, o inglês é um povo frio. E eu cheguei aqui e eu descobri. Falei, mano, lógico, os caras moram na geladeira, cara. Não tem como o inglês ser mais caloroso, assim, né? Falar, how are you? Mano, os caras estão sempre com frio aqui, né? Hello, it's nice to meet you, but you know, I'm too cold. Os caras, ninguém cumprimenta ninguém. E eu percebi uma coisa, eu gosto muito do povo, acho muito educado, mas tipo, eles não são empolgados que nem o brasileiro. Eles têm uma resposta mais fria, não tem, pra você? Tipo, eu cheguei no hotel mó empolgado, falei, hi, it's my first time here, I wanna know the places. So, you know, which place do you recommend me? Eu nem sei se estou falando certo, né? Mas do you recommend me to go, né? Aí o cara falou, you know, man, it's up to you. Eu falei, porra, caralho, mano. Dá vontade de falar, mano, vai tomar no seu cu, então. Argentino do caralho. A Libra pra nós tá cara, né, mano? Vocês agora estão ganhando em Libra, mas, meu Deus, velho. A gente que é do Brasil, acho que até o Ike Batista vem pra cá e fala, nossa, que água cara. Tá muito cara a Libra, velho. Tá que nem a Igreja Universal. Se você converte, você se fode. Mas eu tomei um susto também, que eu acordei aqui no primeiro dia, mano, eu pedi um English breakfast. Porra, velho, veio salsicha, ovo, mano, feijão, uma ovelha, bacon. Eu falei, caralho, eu não sabia que o Pericles era inglês. E, mano, eu acordei de um sonho, não de um coma. Não preciso comer tanto assim, né? Umas coisas bem legais aqui, né, cara? É cultural, né, mano? Pô, tem a Rua dos Beatles, né? Pô, você tem... Ontem a gente foi no bar da Amy Winehouse, me droguei pra caralho, sabe? No Brasil não tem muito isso, né? Você não fala, mano, vim no bar do Alexandre Pires. E esse é o Pires que ele... Essa é a barbearia que o compadre Washington cortava o bigode. Mas eu acho que tem umas coisas que a gente pode copiar, né, mano? Aqui não tem o tour do Jack o Estripador. Podia ter lá também o tour da Suzane von Richthofen. Mano, aqui ela matou os pais, mano. E aqui ela cometeu um crime mais hediondo ainda, que foi chupar o Sandrão. Essa piada foi leve. Tem muito goiano aqui, me disseram também, eu vi, tanto que aquele relógio chamava só Big, vieram os goianos, virou Big e Ben, pra virar uma dupla. I've been to Mexico, man, and I was suffering about bad luck, you know, I was having bad luck. It's not that I broke a mirror, I broke the house of the mirror. Really, man, I've been there, my daughter, she got sick.
and I lose my GoPro, and I broke my surfboard. Everything went wrong in Mexico. And I realized that the problem with some Mexicans is that they are neighbors from America. So their best quality is to earn money from people. Really. I went in a shop to buy a shirt, and I was out with a car. I bought a car. And I was like, why did I do that? You know, I'm from Brazil. I can't take this car back. My daughter, she got sick in Mexico, and I took her to see a doctor. And I was like, listen, doctor, my daughter, she has a flu, so I need to know what kind of medicine should I give her. And the doctor said, listen, man, we need to do a tomography. It's $500. And I said, why a tomography? And the doctor said, you know, just to be sure. And my daughter said, yeah, we have to be sure. My wife said, we have to be sure. The doctor is saying. I was like, okay, man. Then I paid $500, and the doctor said, you know, it's just a flu. And I was like, I knew it, man. You know, and I'm not a fucking doctor. And then we were leaving the hospital, and my daughter said to me, my belly is hurting. And I was like, what? Shut up, shut the fuck up. Don't do that. African music, nice. They think this is Brazil, man. It's like a lion. You know, they have their own vision about our country. Yeah? Everyone thinks that in Brazil we have just monkeys and gorillas. And you know, you're very wrong. You got fish, birds, snakes, many other animals. I must tell you, I love this place, man. I love America. It's really fun to come here. But our country is having, you know, like a war in politics, corruption. Our coin is really low. We must pay like 4 of our coin to buy $1. So I'm a poor guy here, really. I was having dinner and the waitress says to me, do you need your change? And I said, of course, are you my wife or what? Come on. I've been to Universal Studios as well, yeah. And now I know how they pay for all the movies, yeah. Our money. It's very expensive. I pay the park, you know, for me, my wife, my daughter, and the express and everything. I went there, the Kung Fu Panda came to me, and the lady said, do you want a picture with Kung Fu Panda? I said, no, I want a real actor here. I paid for it. I want Brad Pitt, you know, I want Kevin Spacey here, touching my balls, taking pictures. I paid for it. I need this service. Hard joke. I was in Hawaii with my wife and I was surfing. I was trying to surf, you know? And then my wife, she wanted to have dinner, and then I drove there. I didn't know it was like 1 hour driving, and I was coming back really tired, and the speed limit was like 30 miles. And then I got tired and I thought, you know, I must go faster, otherwise I'm going to sleep, yes? And then I just, you know, it was like 90 miles. And I don't know what happens in US because the police, they really work here. So I don't know why, you know. So, I don't know, I was driving there was all dark, and a police officer, he came from out of nowhere, really. And then he said to me, pull over. And I said, you know, it's too hot here. No one understood this joke. There's some things I don't understand as a Brazilian here. For example, American football. I'm sorry, man, but really, I was watching this game and I saw like one guy receiving the ball and 10 other guys trying to kill him. I was thinking to myself, if I'm playing this game and someone passed me the ball, I will never speak to this person again. This is crazy, yeah? Imagine Neymar playing this. You'll never get up. The other thing I don't understand is Donald Trump, man. Really, I'm sorry to speak this here, you know, but
this guy is a little disgusting for me because very xenophobic and a little racist too. You know, he wants to build a wall and separate the United States from the Mexican people. I think this kind of thing doesn't work these days, you know, doesn't fit with us. If he was a neighbor from Argentina, I would understand. Build a wall and bomb the shit out of them. These guys must die, you know. You can see in the movies, like the American presidents, they're like heroes. You see Independence Day, and you see the American president, the character, right, taking a plane and shooting the aliens. And I can imagine Donald Trump in this movie. Oh my God, I don't fit in this airplane. I'm gonna build a wall around Mars. I just wanna be that. Who's not from America here? It's a little weird sometimes here. I'm located in Times Square. Wrong place, right? Man, I walk on the street and the guy's like, cocaine, cocaine, cocaine. And I'm thinking, how do they know? What the fuck? There's some things I don't understand about America. For example, hockey. Yeah? Hockey is because in Brazil, if you do ice skating, you're gay. And here I saw like two guys punching each other in the face, you know, with the ice skating, and I thought, oh my God, these girls are on the period. What's going on? Mas eu acho meio dialético que as pessoas curtem o Bolsonaro, mas não gostam do Trump ao mesmo tempo, e os dois se amam. Eles são a mesma pessoa. Inclusive o Bolsonaro está tentando comer o Trump para conseguir o green card. Ele tá tentando, mano. E uma coisa, o nosso tratamento na imigração é um pouco errado, eu acho, viu? Os caras, pô, tava com a minha filha chegando aqui nos Estados Unidos, o cara me deu uma humilhada. Tava entrando com a minha filha, o cara falou, e aí, mano, você veio aqui pra trabalhar? Falei, porra, se der, velho. Eu tenho $200 comigo. Me arruma um trampo aí que é nóis. Tô sabendo que aqui em Boston também tem uma porrada de igreja, né? Quem é evangélico aqui? Levanta a mão, cadê os evangélicos? Aí, vão ficar bravos no show, hein? Não tem nada, brincadeira, não tem nada com vocês. Tem muita igreja aqui, até porque as pessoas precisam rezar pra sair o visto. O bagulho tá foda, né? E pra entrar no Brasil é fácil, né, mano? O americano chega, o brasileiro fala, o que você veio fazer no Brasil? O americano fala, gonna shoot everyone. Beleza, entra aí, velho. Acho que ele falou que vai dar aula de inglês. Ninguém nem entende, né, mano? Falando nisso, que puta calor, hein, mano? Tem que ter coragem pra contar essa piada aqui que eu vou falar. Eu falei, pô, tá tão quente que Boston derreteu e virou diarreia. Vamos seguir no show, que é melhor. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em Boston. Primeiro eu tomei um susto, né? Porque é muito brasileiro, cara. Eu nunca vi tanto. Juro que eu vi um policial na rua falando put your hands up in the air. Tim, tim. Caralho, mano. E muito brasileiro. Eu gostei que vocês criaram um idioma só de vocês. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Vocês metem umas palavras de inglês no meio, né, mano? Eu tava com o produtor e falou, vou parquear o carro. Eu falei, vai o quê? Eu falei, passa aqui no hotel pra me pegar, não posso que eu tô meio busy. Que é isso? A gente não vê um americano fazendo isso, né, mano? Americano indo pro Brasil, I have to meter-lhe a rola and come back. Os caras não fazem isso. Ó, primeiro eu queria dizer que é uma grande honra pra mim estar aqui em Orlando, é um sonho que eu tô realizando, estar aqui com a minha família, fazendo show pra vocês, mano, minha filha tá aproveitando pra cacete. Mas, uma coisa que eu percebi é que tem muito brasileiro, hein, velho? Graças a Deus. Senão vocês não estariam aqui. Mas tem exagerado um pouco. Eu juro, eu fui tirar uma foto com o Mickey. Ele falou, vai Corinthians! Falei, caralho, Mickey, você tá falando, mano? Eu acho que tem umas coisas complicadas aqui. Eu sou pai de uma menina. Eu tenho uma menininha muito fofinha, chama Beatriz. E, mano, eu acho que a Disney, ela ferra um pouco a cabeça das crianças. Não sei se vocês vão concordar. Porque, mano,
As crianças veem esses desenhos da Disney e elas sonham em um dia ser uma princesa e conhecer um príncipe que venha num cavalo branco, mas na vida real, o cara vai buscar você de palio. O cara chega na sua casa de Uber. Falou, mano, eu vim de Uber hoje aí que eu vou beber pra caralho. Achei mais responsa. Preciso passar no posto aqui pra dar um cagão. Eu sou assim. Desilude as minas. Então eu alerto a minha filha desde cedo. A primeira vez que a minha filha me falou, papai, eu quero ser uma princesa. Eu falei, não viaja. Você mora de aluguel. Não, mas papai, eu quero ser que nem a Rapunzel e ter um cabelão longo. Eu falei, vira crente. Não, mas eu quero ser que nem a Bela. Eu vou beijar a fera, vai virar um príncipe. Eu falei, isso não acontece. Inclusive é o contrário. Eu acho que as mulheres deveriam processar a Disney por causa disso. Porque vocês conhecem a gente, solteiro, a gente é tudo fortinho, tem as veias no braço, de regatinha. Mano, a gente casa com vocês, a gente ganha barriga, pelo, teta e presas. A gente vira, fera. Tem um desenho muito legal que eu gosto também. Tem um desenho legal, é aquele do Frozen. Esse eu gosto pra cacete, mano. Porque aquela mulher, ela deixou o reino dela na merda. Nada cresce, nada floresce, todo mundo sem esperança no futuro. Essa mulher devia chamar Elsa, devia chamar Dilma. Ontem eu fiquei mó feliz, eu peguei muita fila, né? Mas eu consegui ir naquele brinquedo do Avatar. Quem já foi, levanta a mão. As pessoas não vão muito aqui, né? Em parque. Quem mora aqui não vai, né? Eu percebi um certo desprezo. Sempre que eu encontro um cara de Orlando, eu falei, aí, mano, você vai no parque? O cara, nem fudendo, mano. Parque? Pra quê em parque? Mó cheio aquela merda. Ninguém faz essa pergunta em São Paulo pra você, né? Você mora em São Paulo, cara, e aí, mano, você já foi no Parque da Mônica? É animal, até porque não é. Lembra do parque? Vocês nem conhecem o Parque da Mônica, era Parque na Xuxa, né? O Parque da Xuxa é tão bosta que devia chamar Parque da Mara. Era muito ruim, velho. Lembra disso? Em vez do Mickey tem umas dançarinas. Mano, eu juro, eu levei minha filha no Parque da Xuxa, no Parque da Mônica. Ela falou, pai, quero ir pro carro. Vamos aí, mano. Eu tô até um pouquinho rouco, eu vou tomando água, porque o clima aqui é um demônio, né, velho? Caralho, eu tava no parque ontem, um puta sol. Aí eu falei, mano, tomara que deu um refresco. Meu, rolou um furacão. Levou embora tudo. Eu falei, caralho, que puta. Eu juro, e um calor do capeta aqui, velho. Eu juro, eu vi a Rapunzel careca no Magic Kingdom, passando. It's very hot. E a fera depilada, tá ligado? Bagulho louco esse lugar, velho. Você tá maluco. Uma coisa muito legal daqui, velho, tem muita gente quem trabalha em construção aqui, levanta a mão, por favor. Olha isso, uma galera, velho. E aqui dá muito dinheiro, né, velho? Porra, eu fiquei sabendo o salário, juro, eu tô ouvindo, dá muito dinheiro. Aqui em Orlando, se a mina fala pro pai, nossa, tomei uma cantada de pedreiro, o pai fala, casa com ele. Dificilmente você vai conseguir coisa melhor. Você sabe que eu cometi um erro fatal quando eu vim pra cá, porque a minha esposa, ela mentalizou trazer a nossa filha para ela tirar foto com as princesas, né? Eu mentalizei a minha filha ir numa montanha russa que eu tinha ido quando eu era pequeno na Disney. Acho que é uma que é tipo um Splash. Só que a minha filha foi comigo quando ela tinha 3 anos. Eu lembro que eu cheguei, não foi dessa vez, foi há uns anos atrás. E a altura da montanha russa era aqui, né? Mais ou menos aqui. E a minha filha estava dessa altura. Falei, mano, é só um pouquinho. Aí eu falei, filha, o papai vai ensinar um negócio pra você chamado brasilidade. A hora que o guardinha olhar pro lado, eu levanto a corrente e você passa, beleza? Ela falou, beleza. Aí, mano, eu sei que eu passei a minha filha, quando chegou nessa montanha russa, eu vi o carrinho começou a subir. E eu percebi que a trava não chegava nela. Eu falei, deve ser porque é muito seguro, né? Não precisa. Mano, o carrinho começou a ir pra casa do chapéu e a minha filha começou a escorregar pra trás.
Aí eu segurei a coxa dela, falei, não vai ainda, não acabou. Mano, era um splash, o carrinho foi até lá em cima, juro. A hora que chegou no auge do negócio, a gente tá em Orlando, dava pra ver Nova York já. Passou uma águia, falou, tá alto, hein? Minha filha falou, vai ser legal, né? Falei, vai ser inesquecível. Mano do céu, é um splash. O bagulho passa no meio dos espinhos. Eu juro pra vocês, eu brinco com isso agora, mas eu chorei. Eu chorei, de verdade, porque a minha filha saiu, ela parecia o Serginho Malandro, assim, sabe? Yeah, só faltava falar. É bom que ela definiu a religião dela, sabe? Que eu sou judeu, a minha esposa é católica e a minha filha escolheu que ela é espírita. Ela falou, eu vi a luz e voltei. Allan Kardec me guiou.